alegria poder estar aqui dividindo com os irmãos e as irmãs mais um estudo do Evangelho Bíblico, mais um estudo do Evangelho, mais um estudo da Palavra. Como já é do nosso costume, antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, toda honra e toda glória, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. Levamos agora nossos pensamentos, nossos corações a Ti, meu Pai, clamando pela presença do Teu Espírito Santo. Ele esteja aqui conosco nesse momento, meu Pai, conduzindo mais este estudo, conduzindo a palavra, conduzindo o recebimento da palavra. Tanto este que a profere, quanto aqueles que a recebam, possam fazê-lo pela direção do Espírito Santo. E dessa forma, que essa palavra possa produzir frutos espirituais para todos aqueles que a receberem de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor nos oriente, nos guie, nos dê um entendimento e nos dê a orientação para mais esse estudo e oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos estar lendo, continuando o nosso estudo, amados, o capítulo 3 da primeira epístola de Pedro. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Amém? 1 Pedro 3, 1 a 7. Eu vou fazer a leitura do texto. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Então, amados, continuando o nosso estudo, das epístolas de Pedro, estamos iniciando agora o capítulo 3. E essa passagem do capítulo 3 é uma passagem muito complexa do ponto de vista sociológico, cultural, quando a gente traz a teologia para dentro da nossa vida humana, nossa vida terrena. E eu tive um cuidado muito grande em poder estudar essa passagem, em buscar entendimento, para não incorrer, muitas vezes, nos erros que muitos que utilizam essa passagem para a perpetuação, muitas vezes, de um sistema patriarcal, de um sistema centrado na figura do homem. E quando a gente estuda esse trecho
com profundidade, com honestidade, buscando entender esse trecho não de uma maneira isolada, mas dentro de todo o contexto que a epístola vem se desenvolvendo até aqui, fica muito tranquilo para a gente poder passar esse pensamento de Pedro. Então é isso que eu vou tentar fazer aqui hoje, e espero que, pela condução do Espírito Santo, eu me faça claro e que fique bem entendida a intenção de Pedro ao ministrar essa palavra. E por que eu falo isso? Porque a gente sabe que muitos utilizam essa passagem querendo uma interpretação literal, de que as mulheres têm que ser submissas, que os homens são o ser detentor de todo o poder dentro de casa, dentro da família, e muitas vezes isso acaba enviesando para uma submissão até mesmo àquilo que não é correto, aquilo que não é bem visto aos olhos de Deus, e não é isso. Não é essa a intenção de Pedro. E por que não era essa a intenção de Pedro? Basta a gente entender alguns contextos. Então vamos lá. O primeiro contexto é de que essa passagem ela não é uma passagem isolada. Ela está vindo dentro de um estudo que Pedro está trazendo ali para a igreja daquela época. Então, nós precisamos também entender a igreja daquela época. Então, na igreja daquela época, o que nós podemos pensar antes de trazer os versículos anteriores a essa passagem? Então, nós estamos falando ali, Pedro pregando para cristãos que estavam dispersos naquele mundo antigo, lá no começo da carta, ele já fala: Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então a gente tem que ter esse entendimento de que Pedro está pregando para diversos cristãos que estão em sociedades diversas e com costumes e culturas também diversas. Então a gente tem que entender que a gente vinha de um mundo ali onde muitos, desde a filosofia antiga, defendiam que as mulheres não precisavam de salvação, porque nem alma elas tinham. Nós temos a própria religião judaica que excluía as mulheres de todas as participações religiosas, elas, nem nas sinagogas elas podiam entrar, não era permitido as mulheres entrarem nas sinagogas. Nós vivíamos nesses lugares religiões pagãs, em que as mulheres elas tinham um papel que eles chamavam de sacerdotisa sacrificial, mas na verdade eram prostitutas dos templos, para satisfazer aqueles líderes pagãos ali, nos templos pagãos. Então, esse era o contexto da história, ao longo da história, e que ainda estava muito vivos naquele momento. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Então, tudo isso que eu falei, isso ainda existia. Então, quando você vem trazendo, igual Pedro, trazendo o ensinamento do cristianismo, é trazendo aquela concepção de que Deus criou o homem e a mulher. Então, tanto o homem quanto a mulher são filhos de Deus, tanto o homem quanto a mulher são salvos da mesma forma, que é pelo arrependimento, é pela fé e é pela crença na morte e ressurreição de Cristo. Fomos, tanto o homem quanto a mulher, remidos dos nossos pecados pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, nós somos iguais do ponto de vista da salvação, do ponto de vista do cristianismo. Era isso que Pedro estava trazendo. Então, a gente tem que entender que Pedro estava trazendo ali, naquele momento, um ensinamento muito à frente daquele tempo, muito diferente para a maioria daquelas pessoas. Então ele tinha esse cuidado na forma de colocar essa igualdade, na forma de colocar de que tanto o homem quanto a mulher, eles eram filhos de Deus e, portanto, estavam passíveis da salvação. Esse era o contexto que
que Pedro estava pregando. E era muito comum naqueles tempos que a mulher ela era obrigada a seguir a religião do marido, né? Então, se o marido era judeu, a mulher tinha que ser judia. Se ele era pagão, a mulher tinha que ser pagã. Mas aí Pedro, ele entendia de que o contrário não acontecia. Então, hoje, quando a gente olha muitas vezes num templo de igreja, a gente talvez vê uma maioria, até considerável, de mulheres ao invés de homens. Quantas vezes a gente não tem conhecimento de que a mulher é que converte, o homem tem uma dificuldade maior, às vezes não converte. Então eu acredito que Pedro, naquele momento, ele estava escrevendo para as igrejas e já tinha se dado conta disso, de que naquele novo cristianismo, né, que estava começando ali, que estava florescendo, que estava iniciando, que existia talvez uma participação muito maior e muito mais efetiva das mulheres do que dos homens. Então, ao contrário do que se pregava na época, de que as mulheres eram obrigadas a seguir a religião dos homens, isso não acontecia no cristianismo, e Pedro agora ele vai começar a orientar essas mulheres de como que elas trabalhariam para a conversão dos maridos. Essa que é a verdadeira intenção de Pedro ao escrever essa passagem. E ele inicia falando: mulheres, sede vós igualmente submissas ao próprio marido. Por quê? Não tem nada a ver com essa submissão que muitos pregadores, que muitas igrejas trazem hoje, de que o marido é o cabeça e a mulher tem que ser submissa, ela tem que fazer tudo que o marido... Não, não é isso. Porque ele inicia assim, olha: mulheres, sede vós igualmente submissas. Igualmente a quem? Igualmente a Cristo. Porque antes desse versículo, o que Pedro estava falando? Que vem os versículos anteriores, de 22 a 25. Ele está falando de Cristo, que Cristo foi submisso. Ou seja, não tendo cometido pecado, não tendo cometido dolo nenhum, mesmo ele sendo ultrajado, não revidava com ultraje. Mesmo quando maltratado, não fazia as ameaças. Mesmo carregando ele em seu corpo, sobre madeiro, todo aquele sofrimento, né, ele não revidou. Então nós precisamos entender a sociedade daquela época, que muitas dessas mulheres, ao se converter ao cristianismo, elas poderiam estar sofrendo humilhação dentro de casa, de maridos não crentes, porque Pedro está falando aqui para as mulheres em que os maridos não eram cristãos, porque é o que ele fala aqui, olha: seja submisso ainda ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Então, o que Pedro está dizendo para as mulheres aqui, quando ele usa essa palavra submissão, não é essa submissão entendida de qualquer maneira, de obedecer e sem limite, e que leva muitas vezes à opressão, à angústia, e muitas vezes até mesmo a término de casamento. Não, não é essa submissão. É a submissão de Cristo, de que suportou muitas vezes algumas humilhações, algumas circunstâncias, para dar o exemplo, para dar uma motivação, para mostrar para aqueles maridos que eles também poderiam ser, pelo arrependimento e pela fé, salvos. Então, uma submissão para a salvação, para aquelas mulheres que realmente queriam que os maridos fossem salvos. Então, Pedro falou isso primeiro para os cristãos, para darem um exemplo aos governantes, que eles não conquistariam os governantes para o cristianismo se não fosse através do exemplo de uma vida submissa, de uma vida correta, de uma vida ordeira, de uma vida pacata. Depois ele falou para os servos a mesma coisa com relação aos patrões, que eles não iriam trazer salvação para os patrões se não fosse através de uma submissão, uma submissão em Cristo, uma submissão de não confrontar, de não enfrentar,
de não partir para a violência, ou para a revanche, ou para a vingança. Depois ele dá o exemplo de Cristo, então ele falou para os cristãos, falou para os servos, deu o exemplo de Cristo e agora está usando o mesmo exemplo de Cristo para as mulheres. Ou seja, mulheres, se o seu marido não é cristão e ele às vezes está confrontando, não está aceitando, não adianta você gritar e partir para o revide e utilizar de violência ou de confronto, de briga. Não. É preferível vocês serem submissas igual a Cristo. Não é uma submissão sem limite, não é uma submissão de aceitar tudo, mas uma submissão de que seu marido seja ganhe para Jesus sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Então, essa é a intenção de Pedro ao escrever essa passagem, né? E isso para mim ficou muito claro. É muito difícil realmente a gente hoje, né, 2000 anos depois. Eu sempre tive muita dificuldade com essa passagem, e agora fazendo esse estudo e fazendo esse estudo passo a passo da primeira epístola de Pedro, agora ficou claro, quando a gente chega nessa passagem, tudo que ele está trazendo do contexto histórico ali, de todos aqueles cristãos que estavam sofrendo com os governantes. Pedro aqui, os estudos teológicos, eles indicam que essa carta ela foi escrita no máximo 2 anos antes de Pedro ser martirizado e morto por Nero. Era o domínio de Nero. Eles estavam sofrendo perseguições fortes. Então eles sofriam perseguições do governante, eles seguiam perseguição daqueles, muitos ali eram servos, né? Eu falei na outra oportunidade que nós estudamos isso, que a maioria daquelas pessoas que estavam lá eram servos, eram mulheres. Muitas vezes as mulheres estavam ali, os maridos não estavam. Então Pedro está ensinando aquelas pessoas como se comportar. Então não é uma submissão da forma como a gente interpreta, de simples obediência. É uma submissão de exemplo. É uma submissão de procedimento. Igual ele fala aqui, procedimento. É a submissão do procedimento de que o cristão não vai enfrentar as dificuldades, não vai enfrentar os confrontos da mesma maneira que o confrontante vem. Se o confrontante vem com violência, ou vem com agressão, ou vem com humilhação, nós não vamos devolver da mesma maneira. Nós vamos devolver com o exemplo de Cristo, como ele falou, que mesmo ele sendo humilhado, maltratado, não tendo dolo, não tendo culpa nenhuma, ele foi manso, ele foi submisso. É o exemplo de Cristo, não tem outro exemplo a nós seguirmos que não seja o exemplo de Cristo. Então é essa submissão que Pedro está trazendo. E quando ele continua e falando assim, ó, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, mas seja o interior do coração, unido ao incorruptível traje do espírito, manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então esse aqui também, muitos pastores e muitos aqueles que pregam em igrejas utilizam esse versículo 3. Tem denominação que proíbe as mulheres de cortar cabelo, de usar batom, de usar qualquer adereço. Não é isso, não é literalmente. Não é literalmente. O que Pedro está dizendo aqui? Que a mulher não vai conquistar a salvação do marido pelo que ela é externamente, mas sim pelo que está dentro do coração dela, pelas atitudes, pela forma mansa e pacífica como ela vai estar demonstrando o amor de Cristo. É isso que ele está mostrando, que não é o exterior. Não é um exterior de demonstração, mas é o que realmente está dentro do coração. E fazendo esse estudo eu vi eu achei interessante um testemunho de um evangelista fazendo uma evangelização no hospital, um senhor no leito do hospital, e ele tentando levar o nome, né, de Jesus para esse senhor, e o senhor falou que não acreditava, não queria, né, não acreditava, e ele falando assim,
Como que você não acredita naquilo que você nunca experimentou? Como que você vai saber se uma laranja é doce ou se ela é azeda se você não experimentar essa laranja? Ele falou, não precisa experimentar, não. Porque eu tenho uma esposa que ela é líder das mulheres na igreja tal, participo de tudo da igreja, é a liderança das mulheres na igreja, mas dentro da minha casa ele é o diabo. É isso que Pedro está falando aqui. Não adianta aquelas mulheres estarem ali na igreja, participando, preocupando com a parte exterior, e se dentro de casa elas forem o diabo. Confrontar, brigar, bater, escandalizar. Vai conquistar o marido dessa forma? Não vai. Então, muitas vezes é difícil, e Pedro sabe o que ele está ensinando aqui. Da mesma forma que foi difícil para Jesus aceitar calado e receber calado toda sorte de humilhação, toda sorte de agressões, de injustiças, mas ele teve o comportamento certo, e o que saía do coração dele era o perdão. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que diz. E a gente tem que entender que Pedro esteve com Jesus, ele foi partícipe de tudo isso, ele viu tudo isso. E ele aprendeu dessa forma. Né? E assim ele aprendeu, e assim ele está transmitindo esse ensinamento. Então esse versículo 3 aqui não tem nada a ver com roupa de mulher, não pode usar isso, não pode vestir aquilo, não pode cuidar da beleza, não tem nada a ver com isso. A questão é cuidar disso, mas não cuidar do mais importante, que é o interior, e que é a busca pela salvação do marido. Lembrando que Pedro está falando aqui para mulheres em que os maridos não são convertidos. Ele deixa bem claro isso no primeiro versículo. Então não vai ser a mulher se arrumando, se produzindo e frequentando isso, frequentando aquilo, igreja, grupo de oração, se ela não der o exemplo e se ela não demonstrar que Cristo realmente fez uma mudança no coração e na mente daquela mulher. Amém? Então é esse o ensinamento que Pedro está trazendo. E depois, no final, ele fala para os maridos. Aí agora já inverte, né? Então, quando ele fala para os maridos, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, aí ele já fala para os maridos que estão na igreja, ou seja, os maridos que são convertidos. Então aí provavelmente, muito certamente, a esposa também já é convertida por causa da cultura da época, ela já acompanhava o marido ali naquela igreja. Então primeiro ele falou para as mulheres que não tinham os maridos convertidos, agora ele fala para os maridos, mas com a certeza de que aquelas mulheres já foram convertidas, porque dentro da constituição da sociedade da época, as mulheres acompanhavam os maridos. Então, ele vai trazer orientações para esses maridos, né? E mais uma vez, a gente precisa entender que Pedro traz essas orientações. Por quê? Porque eles viviam numa sociedade extremamente machista. Muitos daqueles ali vinham da lei de Moisés, que pela lei de Moisés era pedra na mulher, se ela errasse, se ela pecasse, era a mulher proibida de tudo. Então existia uma rudeza, um tratamento do marido com as mulheres, muitas vezes muito rude, muito que reflete a sociedade daquela época, uma sociedade realmente muito rude, uma sociedade muito machista, muito patriarcal. Só que aí Pedro já está trazendo, meus irmãos, um ensinamento revolucionário para aquela época. Não podemos deixar de entender isso como um revolucionário, que Pedro está trazendo aqui nesse versículo 7 desse capítulo 3, quando ele fala que os maridos, eles têm que participar da vida do lar, participar daquelas tarefas do lar, estar junto com a esposa, entender as dificuldades da esposa, entender toda aquela dificuldade, porque naquela época era o que? Eram as esposas dentro de casa cuidando ali dos afazeres, e os homens fora, totalmente ausentes e despreocupados com as questões
da casa. E Pedro está falando que não, que eles têm que participar, que a função do marido, né, que o marido ele tem que, ao exercer sua função, ter também Jesus Cristo como espelho, como as atitudes de Jesus como as que vão direcionar a sua vida também. Então, a função do marido é de ser um servo da esposa, da família, do lar, tal qual Jesus foi servo de todos nós ao buscar a nossa salvação e se entregar para que nós fôssemos salvos, né? Então, é o marido servir a esposa assim como Cristo serviu a igreja primitiva, aquelas pessoas que estavam ali. E quais que são as considerações que Pedro traz para o marido exercer essa servidão à sua esposa? A primeira é quando ele fala aqui, ó, viver a vida comum do lar com discernimento, né? Então, o marido precisa entender as necessidades do lar, participar, né, da vida da esposa, da família, não ser ausente, né, batalhar muitas vezes contra si mesmo, principalmente na sociedade daquela época, para tentar compreender as necessidades da esposa, para se comunicar com ela de uma maneira positiva, assertiva, né? E isso, bom, se hoje isso ainda é difícil, imagina 2000 anos atrás, né? Teve um dos estudos que eu li, teve um desses teólogos que ele citou um exemplo também que eu achei muito interessante. Antigamente, naqueles programas de televisão, já tinha um programa de televisão de programa de família, de marido com a esposa, aí você tinha tarefas e tal. Então, se você tinha aquela tarefa ali da esposa falar 3 coisas que o marido gosta, as mulheres rapidinho escreviam as 3 coisas e entregavam. Aí o marido foi escrever 3 coisas que a mulher gosta, demorava, tinha que ficar pensando, mas às vezes ainda errava. Errava mais do que acertava. E é mais ou menos isso que Pedro está falando aqui. Não basta ser marido provedor, ficar fora cuidando da colheita, para trazer a comida para dentro de casa, mas ser totalmente ausente, não participar, não entender, não buscar a conciliação, não buscar entender qual que é a necessidade da esposa, da família, né? E entendendo, buscando e participando, aí Pedro vai trazer outro ensinamento. Depois de você fazer tudo isso, buscar essa participação, esse entendimento, estar junto, né, não só de corpo, mas de alma, de fé, de espírito, você vai, o que ele fala aqui, ó, tendo consideração para vossa mulher como parte mais frágil. Não frágil, não é frágil fisicamente, não. É a questão da fragilidade, da fragilidade que a esposa é uma fragilidade social. Conceito social. Uma fragilidade de conceito social, da sociedade daquela época, que ainda era predominantemente judaica, romana, e que as mulheres eram relegadas a quase nada na sociedade, né? Então Pedro já fala diferente. Não, vocês não vão ser como a maioria, vocês vão ter consideração para com a vossa mulher. Consideração, amá-la, respeitá-la, né? Mesmo que discorde, buscar o entendimento, né? Pensar não somente em si, egoisticamente, mas pensar nos dois, pensar no casal, na família. Isso é ter consideração. Isso é tratar com dignidade. Né? Que ele fala, ter consideração para tratá-la com dignidade. E por quê? E ele finaliza falando por quê. Porque sois juntamente, ambos são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Não existe distinção espiritual para o homem e para a mulher. Ambos, indistintamente, ele traz a palavra indistintamente, juntamente, né? Não é indistintamente, não, perdão, é juntamente, herdeiros da mesma graça. E qual graça? Salvação em nome de Jesus Cristo. E, para que não se interrompa as vossas orações. Porque espiritualmente, se assim o crente não entender dessa necessidade de
seguirmos o ensinamento de Cristo, de agirmos como Cristo, de buscarmos ser humildes, mansos, pacíficos, submissos, ambos, homens e mulheres, porque ambos fomos herdeiros da graça, não se interrompam as nossas orações, ou seja, que a nossa vida espiritual não esfrie, que nós não nos percamos nas questões do mundo. Pedro estava falando lá numa sociedade que se não houvesse essa comunhão, facilmente aqueles homens ou aquelas mulheres poderiam aderir às questões da época. O homem querer exercer o patriarcado, querer exercer a força, a sua liderança e perder o mais importante, que é a fé e a salvação em Cristo. Amém? Então era esse o estudo que eu tinha para hoje. Espero, em nome de Jesus, que nós possamos compreendê-lo, entendê-lo e, acima de tudo, que Jesus Cristo nos ajude como maridos, como esposas, como filhos de Deus, a termos esse entendimento de humildade, de mansidão, de não respondermos na mesma moeda contra aqueles que muitas vezes nos acusam injustamente, como muitas vezes aqueles que nos tratam de maneira indigna, mas que nós possamos ser exemplos e que esse exemplo se estenda a todas essas áreas, em nosso casamento, em nossa casa, em nosso lar, em nosso trabalho e perante a sociedade, perante os governantes, conforme Pedro brilhantemente nos expôs nesses capítulos 2 e 3 da sua epístola. Muito obrigado.